Ó, para você que gosta de usar a verdinha, para você que não usa, e muita gente está desavisada, não vai ser liberada, gente. A Câmara dos Deputados vai derrubar essa decisão aí através de lei. Na verdade, nem é lei, é uma PEC, proposta de emenda à Constituição. Vai constar na Constituição o que esse relatório aqui. A PEC começa no Senado Federal, onde foi aprovada em 2 turnos, e agora já teve a discussão, já teve a entrega de relatório. O relatório é o que vai decidir. Eu vou colocar aqui a leitura do relatório, está ali o relator Ricardo Salles, foi ministro de Jair Bolsonaro, totalmente contra a liberação. Ele é um cara de direita que é totalmente contra, inclusive a intenção dele era criminalizar aquele que também usa, porque ele diz que não tem como separar o traficante do usuário. É a mesma coisa você separar o cara que rouba, né, ao cara que faz a receptação. Existe crime para os dois. E essa relativização que ele está fazendo nesse relatório. Mas é claro, gente, que o relatório precisa estar ali de uma maneira clara que se encontre o meio termo para ter a aprovação. Gente, quando você vai apresentar um relatório desse aí, você já teve discussões tanto com a direita como da esquerda. Como esse relatório vem do Senado Federal, também não pode ter muita mudança brusca. Ele praticamente ele mantém o que está dentro do relatório, do relator que começou esse projeto de lei, que foi o relator Efraim Filho, salvo engano, era deputado até há pouco tempo, virou o relator dessa PEC, né, pedido de proposta de emenda à Constituição, que fala sobre a liberação das drogas, tá? Só para começar aqui. Então, se dependesse do Ricardo Salles, ele ia fazer isso aqui. Vamos assistir junto comigo, porque o relator da proposta, né, o que vai estar valendo é agora que vai ser votado na Câmara dos Deputados. Não é a decisão do STF. Então, com essa medida aqui, o STF vai ter as suas ações ali derrubadas. A partir de agora vai valer o que está falando nesse relatório. Deixa ele ler o relatório, eu vou te explicar também a partir de quando que vai ter a votação. Já teve essa votação ali na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, e esse assunto vai para plenário. E a gente vai falar assim, qual é a previsão disso acontecer. Então, vamos lá, acompanha aí comigo. Senhores deputados, obviamente, pelo calor das emoções, a gente vê que é um tema que traz emoções à tona, quer seja por aqueles que, como eu, querem combater as drogas, quer seja aqueles que têm simpatia ou até eventualmente as usam. Mas o fato é que essa matéria foi votada lá no Senado da República e cabe a nós aqui tratar da sua admissibilidade. Razão pela qual peço vênia para iniciar a leitura, indo diretamente ao voto. Vamos ao voto. Vamos ao voto, meu querido Bacelar. Tempo é escasso. Consoante o disposto no artigo 32, inciso 4º, a linha B do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, compete à Comissão de Constituição e Justiça realizar o exame da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, número 45, 2023. De início, vale deixar consignado que o exame de admissibilidade de uma PEC tem como pressuposto a verificação de conformidade da proposição em relação às limitações impostas ao Poder Constituinte reformador. Tais limitações, de ordem formal quanto material, estão consignadas no artigo 60 da Constituição Federal. Verifica-se que, em relação às limitações de ordem formal, não há quaisquer óbices à admissibilidade. Também não há violação à regra da irrepetibilidade, uma vez que a matéria tratada na proposição não foi objeto de nenhuma outra PEC rejeitada ou tida por prejudicada nessa sessão legislativa. Em relação à eventual ocorrência de vícios materiais, devemos proceder à avaliação confrontando a proposta do conteúdo do parágrafo 4º do artigo 60 do texto constitucional, que veda a deliberação de proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Tal como explicitado no relatório, a PEC visa a alteração do artigo 5º da Constituição Federal para incluir
o artigo 80 e prever, com mandado de criminalização, a posse e o porte de entorpecentes e drogas afins sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, observada a distinção entre traficante e usuário. Aqui apenas um comentário, meu caro Bacelar, que o meu intuito inicial era extinguir essa distinção entre usuário e traficante, razão pela qual deixo consignado aqui a minha desconformidade intrínseca. Logo, constata-se com facilidade... Então, na verdade, ele queria deixar ali muito claro, né, que tanto o usuário como o traficante têm a mesma pena. Que a proposta em exame não guarda qualquer relação com os incisos 1, 2, 3 e 4 do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. A relevância da matéria é tamanha que logo ganha enorme destaque no debate nacional, deixando claro que, filosofia à parte, são os usuários de drogas os principais responsáveis pela manutenção e crescimento do crime do tráfico de entorpecentes, bem como os demais crimes a ele relacionados. Há, portanto, grande responsabilidade dos usuários sobre os elevados índices de criminalidade, já que contribuem ativamente para a manutenção desse sistema, o que leva ao cometimento de outros crimes ainda mais graves, tais como tráfico de armas, prostituição, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, homicídios, etc. Nesse sentido, importante consignar que em todos os tipos penais há bilateralidade de responsabilidade entre que os praticam os crimes e aqueles que deles se beneficiam. Em outras palavras, em crimes de roubo, por exemplo, aquele que pratica o crime é criminoso e aquele que compra a carga ilícita... Vocês estão entendendo essa relativização? Na verdade, ele quer colocar assim, gente. O que vocês acham? É criminoso e aquele que compra a carga ilícita, sabidamente roubada, também o é, praticando, nesse caso, o crime de receptação de carga roubada. As drogas ilícitas têm que seguir o mesmo padrão. Quem vende é criminoso, mas quem compra também deve ser assim considerado, sob pena de, não o fazendo, haver um claro desequilíbrio e consequente incentivo ao mercado de drogas ilícitas. É evidente que, não sendo crime, não haverá desincentivo ao usuário para deixar de adquirir a droga ilícita e, consequentemente, esse ciclo vicioso não se interromperá. Sustentar, por outro lado, que o usuário só prejudica a si é uma falácia. Os problemas de saúde surgem e se agravam devido ao uso contínuo e prolongado de entorpecentes que repercutem no aumento de gasto das economias pessoais com planos de saúde e tratamentos não cobertos e ainda sobrecarga do Sistema Único de Saúde. O uso de qualquer espécie de droga é a porta de entrada para o vício em outras substâncias ilícitas mais prejudiciais à saúde com o passar dos anos pela curiosidade em experimentar novas sensações. Um familiar, marido, pai, tio ou sobrinho, dependente de entorpecente, destrói o bem-estar da família, pilar da nossa sociedade, em face do comportamento variante, depressivo, agressivo, sem ambição, desconexo da realidade, entre outros, e do prejuízo causado à coletividade, ao trabalho, amizades e relacionamentos amorosos, por exemplo. Constou do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal o seguinte texto, em verbis. Olha aí. Não podemos ignorar a dificuldade dos diversos níveis do governo em criar e adotar políticas públicas efetivas de prevenção ao consumo de drogas. Temos que considerar a realidade fática da falta de sistemas e estruturas de acolhimento e tratamento de dependente de drogas no Brasil. Ainda, persistindo no brilhante voto dessa comissão temática da Casa dos Lordes, referendo que o Relatório Mundial sobre Drogas de 2023, do Escritório de Drogas e Crimes da Organização das Nações Unidas, estima que 296 milhões de pessoas usaram drogas em 2021, o que significa 23% a mais do que há 10 anos. Desse total, 40 milhões apresentaram problemas de saúde relacionados às drogas e apenas 1 em cada 5 realizou o tratamento. Já em 62% das pessoas que usam drogas injetáveis vivem com hepatite C ou HIV. No Brasil, o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira, pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, publicada em 2017, aponta que 26 milhões de brasileiros consumiram substâncias ilícitas pelo menos uma vez na vida e 5 milhões de pessoas entre 12 e 65 anos utilizaram drogas nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa. Porém, como no mundo,
poucos foram os que fizeram tratamento em algum momento da vida. O estudo mostra também que mais de 30% das pessoas com essa faixa etária consideraram muito fácil ter acesso a drogas como cocaína, crack e maconha. Essa grande percepção de facilidade no acesso a substâncias ilícitas precisa ser combatida com estratégias eficientes de segurança pública, capazes de aplacar o tráfico e de preservar a vida dos usuários. Também no âmbito nacional, a publicação Os Riscos do Uso da Maconha e Sua Legalização, fruto do trabalho realizado conjuntamente pelos Ministérios da Saúde, da Justiça e Segurança Pública, da Cidadania, cujo ex-ministro está aqui, deputado Osmar Terra, da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos e da Infraestrutura, no ano de 2022, expõe diversos dados alarmantes, lastreados em estudos científicos nacionais e internacionais, que reforçam os dados apresentados pelos especialistas. É preciso, acima de tudo, segue ainda o trecho transcrito, termos clareza de que a maconha não é uma droga leve e inofensiva. A maconha causa graves problemas, tanto do ponto de vista individual quanto do coletivo. Não se pode deixar de considerar também os impactos de descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha sob o tráfico, que é crime grave equiparado a hediondo. Logo, querer legalizar ou ter empatia e tolerância com o usuário é tornar socialmente aceito o uso dessas substâncias e fechar os olhos para um enorme problema que só se agrava a cada dia. A resposta de ambas as casas legislativas não pode se submeter a modismos e interesses econômicos de fortes lobbies pró-liberação, o qual encontra respaldo também em correntes de produção acadêmica e cobertura midiática, devidamente abastecidos, como já disse pelo ministro Osmar Terra, por vultosas quantias de verbas publicitárias disponibilizadas pelos respectivos lobbies. Ante o exposto, somos pela admissibilidade da proposta de emenda constitucional número 45 de 2023. Obrigado, senhora presidente. Tempo de liderança, presidente, por favor. Da Federação Brasil da Esperança. Temos um pedido de vista do deputado Bacelar, a qual nós concedemos. Vista conjunta, deputada Fernanda Melchiona. Presidente, questão de ordem, por favor, presidente. Artigo 95 e 74, inciso 7º. Pessoal, é isso, a Câmara ainda vai votar, tá? Então, essa questão aí que já liberou, vocês podem aproveitar, quem né, faz o uso e tudo mais, até agosto ali, depois das férias, isso aí vai ser tema, inclusive vai ser usado para as eleições municipais, muitos candidatos, né, a prefeito, são deputados federais, vão estar lá em Brasília para ganhar mídia, para ser uma vitória da direita. Então a gente sabe que provavelmente não vai mudar muita coisa não vai liberar a verdinha assim não, vai encontrar muita dificuldade, pelo contrário, eu acredito que agora vai trazer mais clareza, né? Porque o usuário nunca foi preso no Brasil, não tem um sistema prisional, uma pessoa, né, que seja presa por conta de uso, não é. O grande problema é a caracterização ali da pessoa ser enquadrado como traficante. Aí é o problema, aí ele vai enquadrado. A grande discussão é esse ponto aí, né? Não é a questão da droga, que em si a droga não é boa, nenhum tipo de droga, principalmente essas aí que não são controladas. Existem estudos também de uma planta que tem menos efeito, existe esse estudo. Então, para avançar realmente na legalização, na liberação, aí vai demorar alguns anos. O que está tentando livrar ali é o usuário da cadeia. Essa é a discussão, não está se discutindo a liberação do cannabis, tá, gente? Tá? O que está se discutindo ali é a não criminalização, só isso, não é a liberação. Nem isso foi dado pelo STF, o STF não liberou, beleza? Só para ficar claro, compartilhe aí com seu amigo, com a sua amiga. Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. O melhor ainda está por vir, só está começando, não deixe de se inscrever no canal. Tchau, tchau.